Gon Fix é um garoto de 12 anos que mora em um lugar chamado Ilha da Baleia. Quando ele era um bebê, seu pai, chamado Jing, abandonou ele e deixou ele aos cuidados de Mito, que era irmã do Jing. Jing abandonou o Gon para viver uma vida de caçador. Então Gon também quer se tornar um caçador para saber por que seu pai abandonou ele e também para ver se ele tem chance de conhecer o pai dele. A Mito disse pro Gon que ela só vai deixar ele fazer um exame para se tornar caçador se ele pescar o maior peixe da Ilha da Baleia. Então o Gon ele consegue pescar o peixe e a tia Mito permite ele fazer o exame. O Gon então ele embarca em um barco onde tem outras pessoas que também vão fazer um exame. Enquanto o barco está lá navegando, acontece uma tempestade e muitas pessoas passam mal, menos Gon e outras duas pessoas, que são Kurapika e Leório. Então o piloto do barco decide perguntar para Kurapika e Leório e Gon o porquê que eles estão querendo virar caçador. Kurapika explica que fazia parte de um clã chamado Clã Curta. Todos desse clã possuem olhos escarlates, que quando eles ficam com raiva, esses olhos escarlates se ativam. E essa é conhecida como uma das coisas mais bonitas do mundo. Então por isso que os olhos vendem muito bem. E por conta disso, algumas pessoas mataram todo o clã Curta e roubaram seus olhos para vender. O Kurapika foi o único que sobreviveu do clã. Por isso agora o Kurapika quer virar caçador, pois busca vingança. Já o Leório quer virar caçador porque ele quer ganhar muito dinheiro. E caçador dá muito dinheiro. O Kurapika acho que isso é um motivo bem idiota para uma pessoa querer virar caçador. E ele e o Leório começam a discutir. Até que o Leório resolve sair com uma briga. Ele e o Kurapika brigam. Só que enquanto eles estão brigando, um marinheiro acaba caindo do barco. Mas antes dele cair na água, o Leório, o Kurapika e o Gon salvam ele. Depois disso, o Kurapika e o Leório eles se entendem e eles dois viram amigos do Gon. Então, o Gon, o Kurapika e o Leório viram meio que um grupinho. Nosso grupo principal, ele finalmente chega no lugar do exame. E quando eles chegam lá, eles são recebidos por um homem chamado Tompa, que oferece alguns refrigerantezinhos para eles. Só que, na verdade, o Tompa, ele é conhecido como esmagador de novatos. E ele colocou laxante no refrigerante. Mas então quando os protagonistas eles bebem um refrigerante, eles logo em seguida cospem ele porque eles acham que ele tá com gosto estranho. Então o laxante não teve como ele fazer efeito neles. Aparece um homem chamado Satotsu e ele irá guiar e ele pede para as pessoas seguirem ele, que ele irá guiar eles até o local onde acontecerá a primeira fase do exame. Enquanto o Gon segue ele, o Gon ele acaba se encontrando com um moleque chamado Killua, que tem a mesma idade do Gon. E o Gon e o Killua, eles viram amigos ali. Enquanto isso, o Leório e o Kurapika estão seguindo o Satotsu. Só que o Leório, ele desabafa ali com o Kurapika. Ele desabafa. Ele fala pro Kurapika que quando ele era criança, ele tinha um amigo dele. Só que um dia, esse amigo morreu de uma doença, pois eles não tinham dinheiro para pagar o tratamento dessa doença. E por conta disso que o Leório ele gosta tanto ele quer tanto ganhar dinheiro. Por causa que até pra uma pessoa se tornar médico, ele vai precisar de muito dinheiro para se tornar médico. Então ele quer se tornar médico para ele conseguir fazer tratamento de graça para as pessoas. Mas então eles chegam na primeira fase do exame. Começando a primeira fase do exame, o Satotsu diz para as pessoas seguirem ele, que ele levará eles até o lugar do segundo exame. Mas a névoa do local e alguns animais irão dificultar isso. E essa que é a primeira fase do exame. Enquanto seguem Satotsu, o Gon e o Killua acabam se separando de Kurapika e Leório. Então, enquanto o Kurapika e o Leório estão lá, eles acabam vendo um homem matando outros homens, sozinho. Esse homem se chama Hisoka. E essa não é a primeira vez que ele está fazendo o exame. Ele já tinha sido impedido de fazer esse exame por causa que ele tinha quase matado um examinador. O Hisoka percebe que o Leório e o Kurapika estão lá, e então eles fogem. Só que o Leório depois ele volta para enfrentar o Hisoka porque ele se sente um covarde fugindo. E enquanto isso, o Gon ele está junto do Killua, mas o Gon ele sente uma sensação ruim e decide ir atrás do Leório e do Kurapika. O Gon chega lá e salva o Leório, mas ele não é páreo para o Hisoka.
Mas o Hisoka, ele consegue ver muito potencial no Gon. Então ele deixa o Gon, o Leório e o Kurapika viverem. Então eles se encontram com Killua. E todos do grupo principal terminam a primeira fase. Começando a segunda fase, os examinadores dela serão Menti e Burrada. Para passar na segunda fase, os nossos protagonistas terão que fazer algum prato de comida utilizando carne de porco. Todos fazem seus pratos, mas infelizmente todas as pessoas ali são desaprovadas. Quando de repente aparece Nétero, que é o presidente dos comitês dos caçadores. O Nétero, ele pede pra Mente deixar refazer o segundo exame. Não, refazer a segunda fase do exame. Por causa que todo mundo foi desclassificado. Então o exame inteiro seria desnecessário, já que todo mundo foi desclassificado logo na segunda fase. E a Mente decide refazer a segunda fase do exame. E agora todos terão que cozinhar ovo cozido. Só que não é tão fácil assim não. O ovo cozido terá que ser de águias-aranhas. E esses animais costumam colocar seus ovos em ravinas. Então a Mente mostra uma ravina onde tem esses ovos dessas águias-aranhas. Então a Mente, ela pula dentro da ravina e consegue pegar um ovo, mas ela cai no abismo da ravina. Só que de repente ela é levada para fora da ravina por uma corrente de ar que fica embaixo da ravina. Então, o nosso Gon principal, junto de outras pessoas, eles repetem esse mesmo processo que a Mente fez e cozinham um ovo. Então, eles passam na segunda fase. E aí, todos são levados a um dirigível que leva eles pro local da terceira fase. Enquanto eles estão no dirigível, o Kurapika e o Leório vão dormir. Mas o Gon e o Killua ficam acordados. O Killua decide contar pro Gon que ele veio de uma família de assassinos e que fugiu da família por causa que a família queria controlar tudo na vida dele. E o Gon acha isso maneiro. E aí o Nétero, ele aparece e decide convidar o Killua e o Gon para um jogo. O jogo seria que o Killua e o Gon teriam que tentar pegar uma bola da mão dele. E se eles conseguissem pegar a bola da mão dele, eles ganhariam. Mas eles não conseguem pegar a bola da mão dele. Então o Killua decide dormir, enquanto o Gon decide continuar tentando jogar, tentando vencer o Nétero. E aí então, quando o Killua sai da sala, dois homens esbarram nele. E daí eles já vão querendo comprar briga com o Killua. Mas então o Killua rapidamente mata eles. Enfim, ele chega no local do terceiro exame. E o local do terceiro exame fica em cima de uma torre. O objetivo deles é descer dessa torre em menos de 72 horas. Só que a torre ela é realmente muito alta e em volta dela ficam pássaros que ficam matando as pessoas que tentam descer escalando ela. Então, os protagonistas têm que achar alguma forma alternativa de descer dela. O Gon e o Killua, eles percebem que alguns pisos estão meio soltos, como se tivessem uma passagem secreta embaixo desses pisos. Então eles, junto do Kurapika e do Leório, utilizam esses pisos e passam por uma passagem secreta. Eles chegam em uma sala, e do lado deles, nessa sala, também tem o Tomba, que chegou junto deles nessa sala. Então eles pegam os relógios, que dentro desses relógios existe uma votação, que eles utilizarão para prosseguir durante a terceira fase. As votações são basicamente assim, ó, sabe? Tipo, eles têm duas portas na frente deles. Uma porta fica na direita, outra porta fica na esquerda. Aí então a votação será feita, sabe? Tipo assim, ó. Eles terão que votar se eles querem ir pra porta da direita ou porta da esquerda. Aí a porta que mais tiver votação vai ganhar. Vai ser assim que vai ser mesmo o sistema desse relógio. Eles passam por alguns lugares até que eles cheguem em um lugar onde tem uma arena. Um narrador, que é o examinador dessa terceira fase, explica para os nossos protagonistas que do outro lado da sala tem 5 prisioneiros. E que para nossos personagens continuar, eles terão que lutar com esses 5 prisioneiros. E para eles ganharem, nossos protagonistas ganharem, eles terão que vencer 3 lutas. Se eles vencerem 3 lutas, eles podem continuar a terceira fase normal. Mas se os presidiados vencerem 3 lutas, os presidiados terão suas penas reduzidas.
E os prestigiados podem escolher o tipo de luta. A primeira luta é do Tompa contra um dos prisioneiros. E esse prisioneiro, ele escolhe uma luta até a morte. Só que aí, antes mesmo do prisioneiro dar o primeiro golpe, o Tompa se rende. Então os prisioneiros ganham 1 ponto. A segunda luta será de Gon contra Sedokan, que é esse emo esquisito aí. O Sedokan escolhe uma luta que vai ser da seguinte forma: cada um deles receberá uma vela. E quem deixar o fogo da vela apagar primeiro ou a vela derreter, vai perder. O Gon aceita a luta entre aspas, né? O Sedokan dá 2 opções de vela pro Gon escolher. O Gon pode escolher a maior vela ou a menor vela. E os outros grupos percebem que provavelmente ele sabotou a vela maior. Mas mesmo assim o Gon ele escolhe a maior vela, pois ela vai demorar mais para derreter. O Gon ele pega a vela e acende ela. Só que de repente o Gon ele percebe que do chão saem algumas correntes de ar. O que faz ser um pouquinho difícil manter a vela acesa. Mas o Sedokan ele realmente sabotou essa vela. Ele colocou óleo nela, o que faz ela derreter bem mais rápido, porque o fogo está muito maior. O Gon ele então coloca a vela no chão. Fala que como a vela tá com fogo muito grande, não vai ser qualquer ventinho que vai apagar ela. Então o Gon rapidamente corre e apaga a vela do Sedokan, ganhando o duelo. Então fica 1-1. A próxima luta será de Kurapika contra Magitane, que é esse cara azul aí. O Magitane escolhe uma luta até a morte. E aí então, enquanto eles estão lutando, o Kurapika percebe que o Magitane ele possui uma tatuagem de aranha nas costas dele. Então, por conta disso, o Kurapika ele fica furioso e os olhos escarlates dele ativam. E aí então ele derrota o Magitane, nocauteando ele. Depois disso, o Kurapika ele sai da arena e volta e se junta aos seus amigos. O Kurapika explica que ele ficou bravo por conta daquela tatuagem de aranha, por causa que as pessoas que mataram a família dele tinham uma tatuagem de aranha nas costas, pois eles faziam parte de um grupo chamado Tupi Fantasma. E todos esse grupo tem tatuagens de aranha. Então, o nosso grupo principal ele quer começar a próxima luta. Só que os presidiários não deixam eles começarem a próxima luta, porque o Magitane, ele meio que não perdeu a luta, porque ele só tá nocauteado, ele não tá morto. E o Magitane, ele também não desistiu. Tipo, a única forma do Kurapika ganhar a luta era ou ele matando o Magitane ou o Magitane se rendendo. E como aconteceu nenhum dos dois, eles não podem começar a próxima luta até o Kurapika terminar a luta. E o Kurapika ele não quer entrar na arena pra terminar a luta, enquanto o cara tá nocauteado. Então eles vão ter que esperar até o cara acordar pra eles poderem terminar a luta. O grupo principal está esperando o Magitane acordar para eles conseguirem terminar a luta. Só que o Killua, ele percebe que o Magitane, ele nem parece estar respirando, cara, de tão pouco que ele está se movendo. Então ele acha que o cara pode estar morto, que o Magitane pode estar morto. Então o Leório, ele pede para os presidiários deixarem ele verificar o Magitane para ver se o cara tá morto mesmo. E aí então os presidiários falam que o Magitane não tá morto, só tá inconsciente. Mas aí então, o presidiário decide começar a luta dele com o Leório ali mesmo. A Lelouch aposta que o Magitane tá só inconsciente. E já o Leório ele aposta que o Magitane ele não tá inconsciente e tá se fingindo de inconsciente. Mas depois a Lelouch muda a aposta dela pra falar que ele tá se fingindo de consciente. Então o Leório é meio que obrigado a mudar a aposta dele pra falar que o cara está inconsciente mesmo. Então o Leório ele ameaça jogar o Magitane no abismo. E aí então o Magitane ele se rende e fala que ele só tá fingindo de inconsciente mesmo, pra eles perderem o tempo deles. E aí então agora está 1-2. Já que foi declarado, né, que o Kurapika ganhou a luta, já que o Magitane se rendeu. Depois de algumas apostas, o Leório ele acaba perdendo feio para a Lelouch. E aí então a Lelouch ganha deles e aí fica 2-2. Só que como ele apostou o tempo, nossos protagonistas vão ter 10 horas para terminar a terceira fase. Depois que eles saírem aí dessa parte aí dos presidiados, caso eles consigam, né, passar deles.
a próxima luta é do Killua contra Jones, que é um serial killer extremamente forte e brutal. O que aconteceu? Por que está tão frio? Me devolve. O Killua arranca o coração do Jones e mata ele, ganhando a luta. Então, o grupo principal fica com 3 pontos. E aí eles podem prosseguir com a terceira fase. Só que antes, para eles poderem prosseguir, eles vão ter que ficar em uma sala. Que eles só vão ser liberados dessa sala depois que ficarem com só 10 horas de... Com só 10 horas de tempo para eles terminarem a terceira fase, né? Já que o Leódio perdeu.